aplicando a Bíblia. E hoje, então, eu quero falar sobre a diferença dos anjos e dos homens. Quando Deus criou os anjos e os homens, do que eles são formados, quais as suas funções. Eu quero falar, então, sobre isso, baseado, certo, nas Escrituras, que é o nosso alicerce. Pois bem, vamos ler um texto bíblico, fazer uma oração antes de começar. Hebreus capítulo de número 1 já vai começar dizendo que Jesus Cristo ele é superior aos anjos, ok? Então, lendo somente alguns versículos, como o verso de número 14, somente o verso de número 14 já é suficiente. Olha, os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles seres humanos que vão herdar a salvação? Então, é isso, ok? Vamos orar. Senhor, fale conosco, abençoe, aumente o nosso conhecimento. A sua palavra diz, ó Deus, que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. E nós te pedimos que essa aula seja uma bênção, que essa aula, Senhor Deus, aumente o entendimento, Pai, aumente a nossa fé. Assim nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Só por curiosidade, quando nós vamos estudar sobre os anjos, né, essa matéria ela se chama angiologia, ok? E quando nós vamos estudar sobre os homens ou sobre a criação dos seres humanos, é a antropologia, nós falamos sobre isso. Então eu quero falar sobre esse tema, que é um tema profundo, né, e mostrar como Deus quer que os anjos trabalhem como Deus quer que nós, seres humanos, trabalhemos então, ok? Pois bem, primeira coisa, vamos entrar numa curiosidade só para a gente começar e tal, para introduzir, para que a aula seja fluida, né, e não seja pesada, maçante. Satanás, ele era um anjo e ele é um demônio hoje em dia. Satanás significa acusador, a tradução da palavra. Uma coisa interessante é que em nenhum lugar da Bíblia diz que Satanás teve o nome de Lúcifer. Algumas pessoas acreditam que Satanás, antes de se rebelar contra Deus e ser jogado do céu para a terra, ele se chamava Satanás, ele se chamava Lúcifer, que significa anjo de luz. Mas não, a Bíblia em momento algum diz que ele tinha esse nome. Assim também como a Bíblia em momento algum diz que ele era o anjo, que era o chefe, o líder da adoração a Deus ali nos céus. O texto não diz isso também. Jesus vai dizer ali em Lucas capítulo 10, ele viu Satanás cair do céu como se fosse um relâmpago. E em Apocalipse 12 diz que Satanás ele foi lançado por Deus e ele conseguiu ainda convencer um terço dos anjos a seguirem ele. Então ele se rebelou contra Deus. O pecado, então, desse anjo foi o orgulho, a vaidade, a altivez, querer, então, ser Deus. Este é o pecado dele. Inclusive, esse foi o pecado que ele tentou levar o ser humano, e sempre tenta levar o ser humano, como ele fez ali com Adão e Eva, quando ele disse, se vocês comerem do fruto, vocês serão semelhantes a Deus. Então, o que ele quis é ser semelhante a Deus, e as tentações que ele provoca no ser humano, basicamente elas vão nessa direção, fazer o ser humano pensar que ele é igual a Deus. Assim, muitas pessoas, então, elas acham que não precisam de Deus, porque elas já são como se fossem deuses, elas são poderosas e por aí vai, ok? Então, guarde isso. Pois bem, os anjos não são criaturas eternas, certo? Deus é eterno. Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade, ela é eterna. Antes de qualquer coisa que você possa imaginar, antes de todas as eras, Deus já era, certo? Deus é o único ser que não foi criado, que é autoexistente, autossuficiente, é soberano, onipotente, onipresente, onisciente, ok? Os anjos foram criados por Deus e eles foram criados com funções de adoração e posteriormente, depois dos seres humanos, nós vamos falar aqui
como eles foram criados. Pois bem, tratando sobre a questão dos anjos, a gente entende uma coisa muito importante que poucas pessoas sabem. Eu li aqui o capítulo 1, verso 14, e diz que os anjos, eles são seres ministradores e que eles existem para servir aqueles que vão herdar a salvação. Então, os anjos, hoje em dia, eles trabalham segundo o comando de Deus para nos servir, nós que somos aqueles que vão ser salvos, que somos salvos por meio de Jesus. Então, o papel dos anjos hoje em dia é serem seres ministradores. Então, os anjos, nós não podemos dar ordem para os anjos, nós não temos um anjo da guarda, mas a Bíblia diz que Deus dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito para nos guardar em todos os nossos caminhos. A Bíblia também diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que temem a Deus. Então, Deus dá ordem aos anjos dele para que estes anjos sejam seres ministradores, que nos ajudam, certo? Na nossa caminhada de fé enquanto nós estamos aqui na terra. Sabemos que somos peregrinos e estamos de passagem, ok? Então, eles têm este papel agora. E com relação ao ser humano, o ser humano foi formado, diz em Gênesis capítulo 2, do verso 7, que Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas narinas dele o fôlego de vida. Então, o homem é um ser animal e um ser espiritual, que tem uma parte física e tem uma parte espiritual. Então, nessa parte espiritual nossa, nós temos a imagem de Deus, ok? Que se chama Imago Dei. Então, nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. A única criação que Deus fez, que é a imagem e a semelhança dele, é o ser humano. Os anjos não foram feitos à imagem e à semelhança de Deus, os animais, as plantas, nada do que existe na natureza, nos astros, nos planetas, foram feitos à imagem de Deus. Somente nós, é o que a Bíblia vai dizer. Então, os anjos não foram criados à imagem de Deus, somente o homem recebeu, então, quando eu digo homem e mulher, recebeu essa honra de ter essa semelhança. Então, essa semelhança, né, a imagem de Deus, a Imago Dei, ela tem a ver com racionalidade. Então, o ser humano, ele raciocina, ele tem moralidade, né? Ele tem relacionalidade, né, uns com os outros, e ele tem o domínio sobre a criação. O ser humano, Deus criou o ser humano e diz: cuide da criação, porque ela está debaixo do controle de vocês, ok? A Bíblia fala uma coisa também muito interessante, que os anjos, eles foram criados por Deus e eles são incorpóreos, eles não têm corpo, tá? Eles só têm a matéria espiritual, todavia eles são imortais, tá? E eles foram criados antes dos seres humanos. Está escrito isso em Jó capítulo 38, versículo 7. Então os anjos foram criados antes dos seres humanos e eles são imortais. É por isso que nós sabemos que existe um destino eterno, tá? O lago de fogo e enxofre e a nova Jerusalém que desce do céu, onde nós vamos viver a plenitude ali nesse céu e terra que o Senhor Deus há de reformular. Então, estes anjos que caíram, eles, certo, já estão destinados a esse lago de fogo e enxofre, onde eles sofrerão por toda a eternidade, tá? Mesmo que não haja um corpo, eles sofrerão. E todos os que seguirem o caminho de Satanás e os seus demônios, eles vão então vão viver a eternidade no lago de fogo e enxofre com sofrimento eterno. Então não existe aniquilacionismo, que é acreditar que quando a gente morre acabou tudo, né? Não existe isso. Nem universalismo, que no final Deus, por ser bom, vai colocar todo mundo, certo, no paraíso e todo mundo vai viver no mesmo lugar, mesmo tendo vivido de forma totalmente diferente, ok? Então, não. Então, para a gente ter uma ideia, né, a glória dos anjos é ser ministro da vontade de Deus, mas a glória do homem é portar a imagem de Deus.
Então, os anjos, a glória deles é poderem, certo? Serem ministradores, serem ordenados por Deus para nos servir. Agora, nós fomos criados pelo nosso Senhor, certo? Tendo a própria imagem dele sobre nós. Isso é fundamental, então, que a gente saiba, ok? Então, os anjos de Deus também a gente encontra na palavra do Senhor, né? O anjo Gabriel, conhecido como anjo mensageiro, a gente encontra ele visitando Maria antes dela saber que ficaria grávida por meio do Espírito Santo. José também foi visitado, né? Para ele não abandonar Maria, mas para ele entender que o que estava sendo gerado nela era obra do Espírito Santo. Ele visita também ali, se não me engano, é Daniel, né? Quando Daniel faz um jejum de 21 dias, e tem uma guerra no céu, porque Satanás e os seus demônios tentavam travar a resposta de descer até Daniel, mas essa resposta dessa, a Bíblia até diz também que Deus dá ordem a um arcanjo, e a Bíblia cita então o arcanjo Gabriel, o arcanjo Miguel, que é tido como o anjo de guerra, né? Na carta de Judas, o penúltimo livro da Bíblia, diz que Miguel guerreou com Satanás pelo corpo de Moisés, certo? Quando Moisés já tinha morrido. E a gente vê que o arcanjo Miguel, ele ganhou essa batalha e pegou o corpo de Moisés, e de alguma forma aquilo ali talvez seja para que não houvesse adoração, talvez Satanás quisesse levantar o corpo de Moisés e colocar em algum lugar para que as pessoas idolatrassem aquilo. A gente sabe que idolatria não é uma coisa que o nosso Deus aprove, né? Mesmo que seja de grandes servos que ele teve na terra, como Moisés, a idolatria não funciona. Os anjos também eles foram criados para adorar a Deus. Em Isaías capítulo 6, diz que haviam anjos ao redor do trono de Deus que diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória. Agora, tem uma coisa, a Bíblia vai descrever, certo? Anjos de Deus, e eles são bem diferentes do que a gente imagina, de acordo com a nossa cultura popular, que foi popularizado. Em Isaías 6 diz que os anjos eles tinham 6 asas, com 2 asas eles voavam, com 2 eles cobriam, né, o corpo, e com 2 cobriam o rosto, certo? E eles glorificavam a Deus constantemente. Em Ezequiel capítulo 1, diz que o anjo tinha 4 cabeças, uma cabeça parecida de homem, uma parecida de leão, uma de águia, uma de urso, e esse anjo se movimentava também com 6 asas, né? E era um ser, então, bem diferente do que a gente imagina quando a gente pensa em um anjo, ok? Então, os anjos de Deus aí têm um formato que poderia ser assustador se aparecessem para nós. Inclusive, na Bíblia, quando Deus permitiu que anjos aparecessem, muitas vezes eles assustaram seres humanos, inclusive assustando seres humanos que eram fiéis a Deus, ok? Então é bom que a gente possa entender isso, certo? Então, eles são mensageiros e executores do juízo de Deus, eles têm essa função. Os anjos, eles vão executar o juízo de Deus, certo? Assim como Miguel várias vezes guerreou com Satanás e ganhou essas guerras, ele executou o juízo. Agora nós fomos criados para governar e cultivar, como diz Gênesis capítulo 1, no verso 28, certo? Então, um texto importante nas Institutas que escreveu João Calvino, reformador do século XVI, diz o seguinte: os anjos são ministradores e executores dos mandamentos de Deus. Os homens são cooperadores de Deus na ordem da criação, ok? Então, como eu disse, os anjos caídos não têm mais redenção. 2 Pedro capítulo 2, verso 4 diz isso. Então, todos os anjos que caíram, Satanás e os seus demônios, eles não têm oportunidade de redenção, tá? Não há possibilidade de que eles se convertam a Cristo Jesus, sejam lavados pelo sangue de Jesus, certo? Eles já tiveram o destino deles, né, preordenado quando eles se rebelaram contra o Senhor. É impossível que haja salvação para eles. Cristo não morreu por anjos, por nenhum deles, ok? Cristo morreu pelos seres humanos, como diz em Hebreus capítulo 2, no versículo 16,
pois na verdade ele não socorre os anjos, mas socorre somente a descendência dos homens. Então, nós, certo, fomos criados para sermos o alvo do plano redentivo de Deus através de Cristo Jesus. Então, a encarnação é exclusivamente humana. Jesus veio em carne justamente para que houvesse salvação. E no cristianismo a gente precisa entender que é uma diferença entre o platonismo. Platão, um grande filósofo grego, ele dizia que a parte do corpo é uma matéria inferior à parte do espírito, né? Que o corpo ele é inferior. Na fé cristã, ela não é platônica, tá? Pelo contrário, a gente vê que o Senhor Deus, ele nos criou como seres integrais e ele valoriza tanto o corpo como o espírito. Tanto é que o nosso espírito, certo? Ele vai estar com Deus e o nosso corpo vai ser ressuscitado e glorificado e nós estaremos com Deus de forma integral, corpo e espírito, ok? Então, isso é importante de citar também. Jonathan Edwards foi um grande pregador, certo? Que trouxe grandes influências nos Estados Unidos, né? Bom, só dizer isso, a cultura americana ela foi muito influenciada por protestantes ingleses que foram para lá, e os protestantes ingleses que foram para a América, aí no século XVII mais ou menos, eles moldaram, certo, a cultura ali na época, porque os protestantes sempre acreditaram de que o ser humano tinha que valorizar e trabalhar bastante, que Deus abençoava o trabalho e prosperava, que o ser humano glorificava a Deus tendo as coisas para poder ajudar outras pessoas. Então você vê que é uma característica totalmente diferente da do Brasil, né, que foi colonizado pelo catolicismo e tem já essa visão de que nós temos que ter pouco, porque na verdade a gente não tem que se apegar a nada dessa terra, a gente tem que se apegar ao céu e ir para o céu. Então, assim, a cultura é de pobreza. Se você for olhar, então, os países que foram colonizados pela mentalidade católica, que é de dar tudo para a igreja, certo? E ter que viver ali meio como um franciscano, você vai ver que são países pobres, com uma mentalidade muito pobre a respeito do trabalho, a respeito de ganho de recursos financeiros, de dedicação ao trabalho. Se você for olhar aqui, o Brasil, a América do Sul e a América Latina inteira são países extremamente pobres, né? O México também. São países, então, que têm uma visão totalmente diferente. Você só para os Estados Unidos, né? Principalmente ali quando começou a evangelização, na parte ali de Massachusetts, quando eles foram para lá, você vai ver que a diferença que é a mentalidade, a forma de lidar com o trabalho, lidar com Deus, com tudo. E nos Estados Unidos, né, se você não sabe, ele é um país que tem a maioria protestante, diferente do Brasil, que é a maioria católica, a maioria lá é protestante. A maior igreja dos Estados Unidos em número de membros são as igrejas batistas, né? Igrejas batistas como nós somos aqui. Então a gente às vezes tem esse pensamento de que todo país que a gente vai, a igreja católica é a maior que existe. Não. Nos Estados Unidos, a maior igreja em número de pessoas que existe é a igreja batista, e os evangélicos protestantes são maioria nos Estados Unidos, né, nos dias de hoje. Pois bem, voltando então a Jonathan Edwards, ele escreveu o seguinte: a cruz é o espanto dos anjos, porque nela Deus fez o que nunca fez por eles, redimir pecadores com sangue. Isso é uma coisa muito importante, então, da gente entender. Nós somos criados, nós somos a coroa da criação de Deus, certo? Então, nós podemos dizer que nós somos mais importantes do que os anjos, ok? Né? Os anjos que são fiéis, eles vão continuar servindo a Deus para sempre. Na eternidade, lá haverão os anjos, e eles estarão lá servindo ao Senhor, vão estar lá à nossa volta, mas nunca serão, né, como nós que vamos subir com esse corpo glorificado e o Espírito. E os anjos estarão sempre diante de Deus, mas dessa forma. Quando perguntaram para Jesus se uma mulher se casasse, o marido morresse, ela se casasse, o marido morresse, casasse, o marido morresse, com quem ela seria casada lá no céu? Jesus respondeu assim: lá no céu é diferente, né? Porque ninguém se casa nem é dado em casamento. Serão semelhante
aos anjos. Semelhante aos anjos nessa questão de que não vai haver casamento, não vai haver procriação, não vai haver o sexo. E muitas pessoas, quando pensam nisso, podem se entristecer por gostar dessas coisas. Mas a verdade é que o que nós vamos viver na eternidade, nós nem conseguimos imaginar, nem pensar a glória, a beleza, o prazer, a alegria, a paz que nós vamos viver ali é algo maravilhoso. E nós vamos nos conhecer ali, certo? As relações serão muito mais profundas, saudáveis, sem pecados. E vai ser maravilhoso, certo? A gente entende que na eternidade nós vamos ter casas para morar, certo? Nós vamos também trabalhar, mas assim, a noção de casa e de trabalho não é a mesma que existe aqui no mundo, certo? O que a gente vive aqui no mundo é só uma sombra das coisas superiores e abençoadas que vão existir no céu. A Bíblia diz que no céu não tem cansaço, não tem sofrimento, não tem dor, não tem pecado, não tem lágrimas, não tem roubo, não tem estupro, certo? Não tem traição. Então, é uma ordem totalmente superior, certo? Que é até difícil da gente compreender, mas a gente crê plenamente nisso, né? Então, você vê que essa superioridade dos seres humanos aos anjos, ela é comprovada em 1 Coríntios capítulo 6, no verso 3, que diz, né? Vocês não sabem que vocês haverão de julgar até mesmo os anjos? É o que está escrito na palavra de Deus. Então, nós, os seres humanos redimidos, certo? Para a salvação, seremos colocados em posição superior aos anjos pela nossa união com Jesus. Não porque nós somos grandes em nós mesmos, mas pela nossa união com Cristo, ok? Então, nós somos um ser híbrido, né? Espírito e matéria, corpo. Os anjos, eles são puramente espirituais. Então, como eu disse, a única criação que é portadora da imagem de Deus é o ser humano, ok? Isso tem que ficar bem claro para nós, então. Então, existe essa questão, né? A diferença, então, de salvação, não vai haver salvação dos anjos e por aí vai. Luiz Berkhoff, que é autor de uma teologia sistemática muito importante. Teologias sistemáticas são livros que sistematizam as doutrinas principais da fé cristã, né? Geralmente são livros de 2.000 páginas. Eu tenho, acho que umas 3 aqui comigo, teologias sistemáticas, e ele vai dizer o seguinte, Luiz Berkhoff: a posição do homem em Cristo é mais elevada do que a dos anjos, pois ele é herdeiro com o Filho, enquanto os anjos são servos no palácio real. Então a nossa posição é superior à posição dos anjos. Então, para que as coisas fiquem claras, hoje em dia, Satanás, aonde ele está? Ele está rodeando a terra, como diz em Jó capítulo 1. Né? Satanás se apresentou diante de Deus e Deus perguntou: onde você estava? Ó, porque Deus já sabia, mas há uma pergunta ali. E Satanás diz: estava por rodear toda a terra. Então, Satanás e os seus demônios, eles estão na terra, rodeando toda a terra, e o projeto deles é o quê? É tentar destruir o ser humano, porque ele não consegue destruir, né, a Deus. Isso aí já foi consolidado. Não, Deus não perdeu a batalha, Deus já venceu a batalha. Então, a única coisa que ele pode fazer, e é o que ele faz, é tentar o ser humano para que o ser humano siga ele e desacredite no Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Então, é interessante a gente dizer que os demônios eles não são onipresentes, onipotentes nem oniscientes. Mas algumas pessoas às vezes perguntam como que uma pessoa vai, por exemplo, às vezes num mago, num feiticeiro, num bruxo, num médium, e às vezes a pessoa vai lá e recebe uma carta psicografada de um parente que morreu, recebe ali uma coisa, uma mensagem, e aquela mensagem bem certinha, né? Os demônios, eles estão, certo, rodeando a Terra, e eles têm uma cadeia, uma hierarquia de como eles trabalham, como diz em Efésios capítulo 6, que existem os principados e as potestades que habitam nas regiões celestiais. Então, esses demônios, eles foram criados muito antes dos seres humanos. Então, eles sempre, de alguma forma, certo, estão separados por aí.
E eles conhecem o passado porque muitos deles estavam presentes nesses lugares no passado. Então, se um demônio imita uma pessoa que já morreu, não é porque ele é onipresente, onisciente, onipotente e está imitando aquela pessoa porque ele tem esse poder. Não, mas sim porque ele estava naquele lugar, naquela época, e dessa forma, então, esse demônio transfere para um ser humano que busca essa face oculta, essa face maligna, né? E traga, então, essas visões. Então, assim, Satanás e os demônios, eles podem fazer milagres. A Bíblia diz que um dia Paulo chegou na cidade, estava pregando para um procônsul, um homem muito importante, mas esse homem ele tinha um mago, um feiticeiro que guiava ele, que orientava ele, que dava os conselhos e as revelações. E Paulo pregando a palavra, aquele homem ficava lá tentando dissuadir o procônsul, e Paulo olha por ele e diz: filho das trevas, né? Você fique cego por toda essa maldade. Aquele homem ficou cego, né? Tinha demônios que trabalhavam trazendo para ele, para esse homem, aquelas coisas ruins, aquelas mensagens ruins que ele trazia ali para o procônsul, certo? Assim como a gente vê também que um dia Paulo e Silas, quando eles entraram na cidade, tinha uma moça que ela era escrava e que ela tinha um dom de adivinhação, e ela ficava correndo atrás de Paulo e Silas dizendo: esses homens aqui são mensageiros de Deus, mensageiros da salvação. No segundo dia, né, Paulo foi lá, virou para trás e disse que esse demônio saia dela. E aquele demônio saiu. Tanto é que diz as escrituras que o dono dela, porque ela era escrava, parou de ganhar dinheiro, porque ela era usada para fazer adivinhação, era uma espécie de cartomante, adivinha. E aí, por eles terem perdido, né, essa boquinha, esse dinheiro que era ganho através dessa forma, eles ficaram revoltados com Paulo e Silas e colocaram eles na prisão, chicotearam eles apanharam muito, botaram eles na prisão. Aí é o que diz em Atos 16, que eles louvavam a Deus durante a noite, mesmo tendo passado por aquilo, e a Bíblia diz que houve um terremoto, né, a cadeia se abriu, Paulo e Silas pôde sair, inclusive pregaram para um homem lá de guarda, né, um homem que fazia guarda, e aí Paulo disse a eles, né, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E aquele homem creu, levou Paulo à casa dele, pregou e assim houve salvação. Isso é uma coisa então importante da gente saber. Os demônios, então, eles podem entrar somente em dois lugares, em seres humanos, se os seres humanos abrem, certo? Espaço para eles, e em animais, tá bom? Então, assim, dizer que crianças ou animais têm maior sensibilidade a demônios não é uma verdade bíblica, certo? Não é uma verdade que é uma crença popular. Eles podem entrar nos seres humanos quando esses seres humanos dão brechas para ele, para que ele possa então agir. E essas brechas são pecados, pecados que não são confessados, uma vida que é feita dessa forma. Os demônios então eles entram e eles começam a atormentar essas pessoas de várias formas possíveis. Então, deixa eu te dizer uma coisa, que é, demônios eles não podem mexer com objetos inanimados, tá? A gente tem essa crença, eu sei que é uma crença muito popular, de que a gente já ouviu histórias de que de noite em casas, fica batendo panelas, aquelas coisas todas, mas isso não existe, tá? Não existe. O que existe é como Jesus, quando ele chegou lá na região de Gadara, né, tinha um homem lá que era possuído por uma legião de demônios. E quando Jesus pisou na terra, aquele homem lá que vivia no cemitério, se cortando, tinha uma força sobrenatural de romper até corrente que botavam nele, né? Ele se dobrou aos pés de Jesus e disse: o que tu viestes fazer aqui agora, ó Filho de Deus? Ainda não chegou o meu tempo de sair desse lugar. E Jesus foi lá e expulsou aqueles demônios e eles entraram nos porcos que estavam ali. E aqueles porcos, os animais, eles foram jogados, né? Eles caíram num precipício, morreram todos. O papel dos demônios são esses: destruição, morte, fazer o mal mesmo. Então,
é dessa forma que acontece. Então, muito cuidado em acreditar com essas coisas, né? Tem muita gente que afirma que tem coisas paranormais. Olha, igual uma época aqui em Goiânia, falavam que tinha uma casa que pegava fogo e ia padre, ia pastor, ninguém conseguia melhorar esse negócio. Gente, é complicadíssimo isso, porque não é bíblico, né? Isso é misticismo. E o misticismo é o ajuntamento, certo? De um monte de religião. Você pega um pouquinho de cada religião, põe junto e começa a acreditar num monte de coisas aí que a Bíblia não diz, tá? Não diz. Aqui a gente tem um grande exemplo, né? Aonde está a igreja era um terreiro de macumba de linha vermelha, de linha negra, não era um centro de espiritismo kardecista, era um linho pesado, as pessoas sacrificavam animais, bodes, animais mesmo, cachorros, faziam é, sacrifícios, rezas para fazer um mal para outras pessoas. E a verdade é, nunca aconteceu nenhum problema aqui, né? Eu e a minha família, a gente mora aqui também, e nunca teve problema. Meus filhos nunca reclamaram de ter alguma coisa, de terem visto alguma coisa. Nunca aconteceu nada de ruim comigo e com a Angélica. Nossa, nós estamos num lugar amaldiçoado. Isso não existe, tá? Lugares não são amaldiçoados. Onde entram os filhos de Deus, o Senhor abençoa, né? Isso é maravilhoso, porque nós somos a luz desse mundo, o sal dessa terra. Não existe poder demoníaco maior do que o poder do Espírito Santo que está em nós. Então não interessa o que fizeram aqui antes. Nós entramos aqui e fazemos o que é certo. Viver com dignidade, com honestidade, integridade, pregar a palavra de Deus, fazer o bem. Tem demônio que fique num lugar certo como esse. Então, não acredite nessas coisas. Eu costumo falar isso, né? E se acontecesse uma tragédia, Deus livre, né? Todas as pessoas disso, porque isso é uma tristeza. Mas vai que um dia, por exemplo, eu não tenho uma casa própria, eu tenho esse sonho, né? Tenho esse sonho porque eu gostaria de dar uma casa própria para a Angélica, certo? E para os meus filhos. Deus quiser, eu vou conseguir isso antes de partir para a eternidade. Não sei quantos anos eu tenho de vida, pretendo ter muitos, mas eu gostaria muito de realizar esse sonho. Na verdade, eu tenho, assim, vamos dizer assim, dois grandes sonhos, né? Ter um local para a igreja próprio, né? Um local próprio, uma, uma boa avenida, certo? Aqui em Goiânia, e dar uma casa para a Angélica, para minha família, para os meus filhos. E o que que acontece? Se algum dia alguém chegasse e dissesse assim, pastor, tem uma oportunidade ali, surgiu uma casa, surgiu um apartamento, e esse apartamento está 50% mais barato, está metade do preço. Só que tem uma coisa, uma das pessoas que morava lá se suicidou, lá dentro daquele apartamento. Então, assim, ninguém quer comprar por causa disso. E eu posso oferecer para você, né, esse apartamento para você comprar, ou então alguém vai te ajudar a comprar, você aceita? A minha resposta é: eu aceito na hora. Porque a verdade é que, mesmo que tenha acontecido uma tragédia naquele lugar, nenhum espírito mal pode ficar pairando sobre um ambiente e fazer um mal, certo? Depois que pessoas que servem ao Senhor entram nos lugares. Demônios não habitam lugares, eles habitam pessoas, eles estão querendo destruir pessoas, né? Então é claro que é uma tragédia se acontecesse isso num lugar como esse, mas eu não deixaria de comprar se fosse a oportunidade que Deus me desse nessa vida. Eu tenho certeza absoluta que nenhum mal aconteceria comigo nem com a minha família. Eu tenho essa certeza por causa da Bíblia, por causa do que Deus ensina na palavra, por causa de Jesus Cristo. Eu iria imediatamente. O Senhor Deus, eu tenho certeza que estaria abençoando, assim como está nos abençoando nessa época aqui na igreja, certo? Não há mal que prevaleça nesse lugar. Então, cuidado, sabe, com essas coisas que falam, cuidado com filmes de terror que não são coisas reais. O bom mesmo é assistir filmes que são histórias reais, né? Histórias, por exemplo, de exorcismo, existe exorcismo, certo? Existem pessoas que a gente expulsa demônios delas. Você perguntar, pastor, você já expulsou demônios? Sim, sim, muitos demônios, né?
se você perguntar assim, ah, mas é uma quantidade de expulsar um demônio por semana? Não, nem tanto, né? Não participei de tantos exorcismos assim, mas bastante já, assim, né? Pelo tempo de ministério aí que eu tenho, 19 anos. Então, o que eu quero dizer é que a gente tem que abandonar um pouco essa visão mística nossa, sabe? A gente tem que parar de aceitar esse sincretismo, né? Sincretismo também é esse ajuntamento de religiões, de acreditar em forças, em energias assim que habitam ambientes. Não, Deus é o Senhor, nós somos filhos de Deus, somos lavados pelo sangue de Jesus, nós podemos permanecer em locais, inclusive, que podem ter sido usados antes para coisas do mal. Então, por favor, lembre-se disso, isso pode abençoar muito a sua vida. Então, no céu nós louvaremos a Deus também junto com os anjos, né? E nós somos chamados, né, de cidadãos do céu. Nós estaremos ali, então, para a glória de Deus. Para a gente entrar, então, na nossa conclusão, é que os anjos eles são servos do reino, mas o homem ele é herdeiro de Deus. Cristo, ao se encarnar, ele não exaltou a natureza angelical, mas a natureza humana, porque ele veio como homem, ele encarnou, né? E ele nos elevou para o trono da glória, porque morreu em nosso lugar e nos deu acesso a Deus Pai para que nós possamos estar lá. Então, os homens redimidos não apenas convivem com os anjos, mas eles reinarão sobre eles, não por mérito, mas pela graça de Cristo. Nós reinaremos sobre os anjos. Então, como diz Salmo 8, verso 5, tu fizeste um pouco menor do que os anjos e de glória e honra o coroaste. Então, nós fomos a princípio feitos menores que os anjos, mas com a imagem de Deus, mas Deus nos coroou, né? Nos coroou com honra e com glória superior por causa da salvação. Então, é maravilhoso a gente entender isso, né? Então, Cristo, ele é superior, certo? E tornou-se muito maior do que qualquer anjo que já apareceu na Terra, tá bom? Então, se outras pessoas também vierem falar para você sobre o nome de outros anjos, não acredite nisso. A Bíblia cita o nome de Gabriel, anjo mensageiro, Miguel, arcanjo de guerra, Satanás, que é o acusador, né, que é o chefe de toda a maldade, né? A Bíblia não vai citar o nome de nenhum demônio, então, assim, por causa das religiões africanas e por causa de certas igrejas que surgiram aqui no Brasil em 1970, por aí vai, é que as pessoas começaram a colocar esses nomes aí, dizer pomba gira, demônio que traz coisas ruins na vida sexual, tranca-rua que trava a vida financeira, Pombagira Sete Saia, Exu Caveira, Exu da Mata, tá? Todos esses nomes aí, eles foram criados e inventados por outras religiões e depois, infelizmente, pegaram e trouxeram para cá. Mas a Bíblia não cita o nome de nada disso, tá? Nós temos que orar contra o mal. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas são contra esses demônios. Então, nós guerreamos em oração no nome de Jesus, pedindo para Cristo, certo? Tire todas essas coisas de perto de nós, mas não existe, tá? Outro tipo de nome que é citado. Então, assim, não creia nisso, tá? Então, muita gente cria nomes e coisas que não estão na Bíblia. E o segredo é, fica na Bíblia que é sucesso, porque aqui nós temos a revelação de tudo que é preciso, tá bom? Lutero, ele era um monge muito importante e foi ele que traduziu a Bíblia, que estava só em latim, o povo não entendia nada. Ele traduziu as escrituras, tá bom? Ele tinha acesso aos documentos todos, ali que a Igreja Católica tinha ali no século XV, XVI. E ele traduziu toda a palavra de Deus. Então esquece essa ideia de que a Igreja Católica no Vaticano tem documentos secretos, sei lá o quê. Não, Lutero, você acha que se ele fosse um monge qualquer, um padre qualquer, ele tinha causado aquele rebuliço todo quando ele pregou as 95 teses na porta da igreja? Não.
Óbvio que ele revolucionou o mundo porque ele era um homem influente e ele tinha acesso aos documentos, né? E a palavra então foi traduzida para o alemão, né? Bem na época da impressa, então da imprensa, então todo mundo começou a ter a palavra à disposição, depois foi traduzida para o inglês e por aí vai, e o povo começou a ler a palavra de Deus e aí surge o protestantismo, que é fruto do que de nós analisarmos a palavra de Deus, né, de livre e espontânea vontade. Então, creia nisso, creia da forma como a Bíblia ensina sobre anjos, creia da forma como a Bíblia ensina sobre os homens, para que assim a sua fé possa ser fortalecida, para que medos infundados saiam do seu coração. E por fim, como nós lutamos contra os demônios, vestindo toda a armadura de Deus, é o que o apóstolo Paulo diz em Efésios 6, capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, a couraça da justiça, cinturando a verdade e os nossos pés no Evangelho da paz, fazendo orações constantemente ao Senhor, e temos o escudo da fé levantado para que os dardos inflamados que o maligno joga sejam todos bloqueados. E o nosso poder, ele não está em nós, mas ele vem de Deus para que nós vençamos então o maligno. Então é no nome de Jesus que Satanás é vencido. Então, o diabo está ao nosso derredor como leão que ruge, tentando nos tragar, tentando achar uma brecha. Mas o Senhor Deus está mais perto de nós do que qualquer demônio que está tentando nos destruir, nos rodando. A palavra de Deus diz: resistir ao diabo, ele vai fugir de você. Resista ao diabo, resista ao pecado, e é certeza absoluta que nós estaremos vivendo essa plenitude do Espírito Santo, essa plenitude, né, até mesmo desses anjos que Deus envia para cuidar de nós. Então essa foi a nossa aula de hoje. Quero terminar com uma oração e convidar você para continuar participando do curso e assistindo as demais matérias. Tem muita coisa importante aí por vir. Vamos fazer então essa oração encerrando. Que Deus te abençoe muito. Pai, obrigado por esse momento, por aprendermos a posição dos homens e dos anjos segundo a sua palavra. Que o Senhor tire todos os medos infundados do nosso coração. Que o Senhor nos ensine a interpretar as coisas da maneira certa, para que tudo isso, Senhor Deus, possa aumentar a nossa fé de uma forma verdadeira. A sua palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. Nos liberta, então, de todo pensamento errado que nós crescemos aprendendo sobre anjos e sobre seres humanos. Nós queremos, ó Deus, ter o padrão do Senhor, o padrão que está contido na sua palavra, porque toda a palavra é inspirada por Deus e ela é apta para as coisas sobrenaturais. Obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade. E aqui nós encerramos esse momento em nome de Jesus. Então, espero você na próxima aula e eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Nós vamos falar então sobre o que acontece se nós morrermos agora, como é essa configuração nas coisas celestiais. Deus te abençoe e te espero em breve.